Hoje em dia, fala-se muito de liberdade. Liberdade emocional, liberdade espiritual, liberdade financeira. E já é quase uma palavra obrigatória. Mas quase ninguém para olhar o outro lado dessa equação, que é uma prisão. E quando eu estou falando de prisão, não é uma prisão externa. Estou a falar de uma prisão que ela é muito mais eficiente, que ela acontece por dentro. E que a própria pessoa ela não consegue perceber que está lá. Nesse vídeo, eu quero ligar 3 coisas que normalmente aparecem separadas. O projeto MK Ultra, o relatório Gateway e aquilo que o teu corpo já sabe, mesmo quando a tua mente não consegue explicar. Porque no fim, só existe uma verdade e ela é desconfortável. Muita gente não está vivendo a própria vida, vive um padrão, um reflexo. Isso não é ela, não é você, é o reflexo. E quando eu falo de reflexo, eu não estou a utilizar uma metáfora bonita, como eu utilizo nos meus poemas, nos meus textos literários. Eu estou a falar de fisiologia, do sistema nervoso, de respostas automáticas. O ser humano, ele aprende a reagir e aprende pelo ambiente que ele vive, pela repetição e pela sobrevivência. E quando uma resposta se repete durante anos, ele deixa de parecer uma resposta. Começa a aparecer uma identidade, ou seja, personalidade. O problema é que a pessoa passa a defender aquilo que a treinou como se fosse seu próprio eu. E não é. O projeto MK Ultra não é importante pelo choque que tomou, nem pelo mistério à volta dele. É importante porque mostrou uma coisa muito clara. Quando tu quebras uma estrutura interna o suficiente, consegue instalar praticamente qualquer narrativa. Isso não é sobre dor, é sobre fragmentação. Quando a mente ela não aguenta, ela divide, ela se fragmenta e ela fica vulnerável. E o erro é achar que isso ficou no passado. O ponto nunca foi o passado, e sim o método. Hoje não é preciso mais laboratório. A cultura, o ritmo, a pressão constante fazem esse trabalho todos os dias por si só. E muita gente chama isso de normalidade. O projeto Gateway entra aqui como outra peça do quebra-cabeça. E não é sobre um conto místico ou sobre teoria da conspiração. É um estudo sobre estados de consciência e sobre o que acontece quando a estrutura interna muda por frequência, ressonância e foco. Mas aqui eu preciso ser muito honesta. Estado alterado não é maturidade. Experiência fora do corpo não é poder. E expansão sem corpo é risco. O que Gateway mostra é que a consciência pode operar fora do padrão habitual. Mas se a pessoa não tem estrutura, ela não se liberta do condicionamento. E ela leva o condicionamento junto. E isso é muito perigoso. Agora, entra uma parte que muita gente evita de encarar. As pessoas não querem falar sobre isso. Nem tudo que tu sente começou contigo. Epigenética não é uma memória do filme de DNA. Não são histórias do passado, e sim padrões do corpo. Padrões herdados de resposta, sensibilidade ao estresse, reações automáticas. Um corpo que aprendeu a ficar em alerta muito antes de você nascer. Às vezes a pessoa acha que está ansiosa, mas o corpo está a repetir uma linha inteira de sobrevivência. E isso muda tudo, porque o controle mais eficaz não começa de um evento. Começa quando o corpo reage antes da mente pensar em reagir. Muita gente chama isso de espírito. Outros chamam de ancestralidade. Outros chamam de trauma. Outros chamam de entidade. E eu não vou desrespeitar nenhum desses mapas. E vou ser muito clara. Que algo, quando não tem uma linguagem, ele vira uma entidade. Mas muitas vezes é o sistema nervoso a falar, é a memória, é a epigenética ativada. É a parte tua que precisou se separar para sobreviver. E o problema começa quando tudo é colocado de forma externa, porque aí a pessoa nunca se recupera a sua autonomia, a sua autoria. Agora, talvez faça mais sentido quando eu digo que nem todos suportam o reflexo. Não porque o reflexo seja feio ou qualquer outra coisa, mas porque perceber que o eu que defendemos é, em grande parte, um reflexo treinado, que exige uma ruptura interna real.
Algumas pessoas escolhem integrar, outras preferem não olhar. O meu trabalho é com quem escolhe integrar. E o resto não é para aqui. Se você gostou do meu vídeo, gostou desse conteúdo, curte, compartilhe e hype. Ficamos por aqui e até.